Continuando o nosso estudo dos ossos, vamos pegar o outro segmento do esqueleto axial, no caso aí a coluna. Agora a ênfase nas imagens, eu tinha mencionado na aula anterior, então nós vamos falar aqui da nossa coluna. Então a coluna, mais uma vez, é uma complexa sucessão de inúmeros ossos denominado vértebras. Essa coluna é dividida em 5 regiões. A primeira região, que é a região do pescoço, constituída por 7 vértebras, desculpem. A primeira vértebra, ela tem um nome específico, chamado átalas. A segunda vértebra é o áxis. Depois C3, C4, C5, C6 e C7. A C7 também ela pode ser chamada de vértebra proeminente. Depois nós vamos ter as 12 torácicas, se nomeia por meio do T maiúsculo, T1 até a T12, tá? Seguido 5 lombares, L1, L2, L3, L4 e L5, o sacro e o cóccix. É importante salientar que essas regiões elas possuem características individuais. Eu vou citar aqui agora da cervical. É uma região que tem bastante mobilidade, uma região que a gente olha com uma certa atenção, porque a gente recebe muito, principalmente nos serviços de emergência e urgência e emergência, os pacientes traumatizados. Acho que vocês conseguem fazer uma breve visão para as pessoas que se acidentam, tem acidente, por exemplo, de moto, que o SAMU vai buscar essas pessoas, se colocam numa prancha com colar cervical, e esse é um tipo de paciente que a gente atende. E ele chega com colar cervical porque é uma região muito sensível, que tem muita mobilidade, e vale lembrar, como eu já disse anteriormente, que no interior da coluna passa a medula. E uma lesão medular, chamado trauma raquimedular, pode deixar esse paciente paralítico, tetraplégico, enfim, e ter uma consequência bem desagradável para o resto da vida, tá? Então, falando mais um pouco da região cervical, as vértebras são menores. No processo, exemplo, transverso, existe um forame chamado forame transverso, onde passa a artéria vertebral. Que mais que eu posso dizer? Os processos espinhosos são bífidos, geralmente. A C2, por exemplo, que é o áxis, que é a segunda vértebra, tem um processo odontoide. O processo odontoide, ele é um dente e ele encaixa na primeira vértebra. Eu gosto de fazer essa explicação, formando o eixo. A primeira vértebra, que é C1, que é também chamado de átalas, vai permitir esse movimento do sim, desculpa, e a segunda com a primeira faz o movimento do não, ou seja, esse eixo de rotação. E a C7, como eu disse, não tem um processo bífido, mas tem um processo espinhoso bem proeminente. Por exemplo, na questão das torácicas, as características são os processos espinhosos inclinados para a parte mais caudal. Elas têm ali processos articulares, porque as costelas se articulam nessa região, e elas são menores também quando comparado com as lombares. Já as lombares, da região aí lombar, que é a região mais ou menos posterior à parte abdominal, a parte inferior ali das costas, né? São 5, os corpos dessas vértebras são maiores, os processos espinhosos são menores, porém um pouco mais volumosos no sentido de largura, enfim. Que mais que eu posso falar? E elas são vértebras que estrategicamente estão nessa região e que suportam todo o peso mais superior do corpo. É uma região que é bem suscetível também a patologias. Dentre as patologias podemos citar a hérnia de disco, né, que é muito comum na sociedade, pessoas que trabalham muito tempo em posição inadequada, carregam muito peso, ou que trabalham muito tempo assim em pé, enfim, tipo às vezes uma jornada de 8, 10 horas, tendem a ter essa hérnia de disco, que nada mais é que o extravasamento do núcleo do disco para alguma parte aí periférica da nossa região, né? Enfim, da nossa região, contornando aí a nossa vértebra.
E aí o paciente começa a sentir o quê? Dor. Dor, porque a hérnia ela vai trazer como consequência principal a dor. Bom, a coluna também ela tem as suas curvaturas, elas são cifose, lordose. Então, se for fazendo uma ordem mesmo cronológica, enfim, vai ficar a lordose na cervical, aí a cifose na torácica, a lordose na lombar e a cifose novamente no sacro. E lateralmente ela tem um desvio também, tipo um pequeno S em pacientes normais. Isso aí é chamado escoliose. E tem aqueles pacientes que têm essas curvaturas de forma mais acentuada, que aí são aqueles pacientes corcundo, ou são aqueles pacientes que têm, por exemplo, o quadril ou o glúteo muito avantajado e acaba que a barriga é mais proeminente e fica tipo uma curvatura mais acentuada. Tipo o exemplo quando as mulheres estão grávidas, que a barriga, o ventre faz projetar essa coluna, realçando aí essa curvatura. Então, como eu falei a vocês, também é uma região que pode ser estudada por meio das imagens. Na apostila eu fiz questão de colocar vários desenhos para que vocês estudem as principais estruturas de cada vértebra, tá? Então, tá bastante rico, eu tomei bastante atenção e para deixar o material bastante detalhado para que vocês tenham um estudo mais aprimorado. Mas pegando aqui as radiografias, nós vamos ter o estudo da região cervical, torácica, lombar, sacral e até do cóccix também. Geralmente se faz rotinariamente o AP e o perfil, e aí a gente consegue ver todas essas estruturas. Por exemplo, aqui estamos verificando no monitor, e depois fiquem mais à vontade para olhar na apostila, a região cervical em perfil. Então o que se vê aqui, ó? A C1, a C2, C3, C4, C5, C6, C7, toda na parte mais posterior, os processos espinhosos, na parte mais anterior, basicamente aqui nós estamos vendo os discos, e enfim, obviamente qualquer alteração, principalmente as fraturas, nós vamos conseguir verificar nessas imagens, tá? Aqui nós estamos verificando uma parte mais superior, onde se vê o processo transverso, o processo, por exemplo, odontoide, e a gente está vendo aí as primeiras vértebras, aí no caso C1 e C2, tá? Seguindo adiante, mais imagens em perfil dessa cervical, então assim, bastante detalhes, é importante a gente estar fazendo a prática justamente para que a gente consiga fazer a detecção mesmo das estruturas patológicas. Bom, aqui a gente está vendo uma lombar, está em perfil, essa imagem o paciente não tem alteração, percebe-se as 5 vértebras. Para o estudo anatômico é bom ter alguma referência, por exemplo, para essa região especificamente, eu me baseio aqui no sacro, então o sacro, enfim, é a região que está na pelve, então aí eu vou contar de baixo para cima, então eu tenho a L5, a L4, a L3, a L2 e a L1, ok? E assim que a gente vai estudando, tendo algum norte, tá? E sempre quem leciona anatomia radiológica dá algum norte para o aluno, a princípio, construir as habilidades. Aqui nós temos a mesma coluna agora de frente, aí, antero-posterior, e destacando aqui os processos espinhosos, e mais na parte inferior, a gente consegue ver aqui as cristas ilíacas, dá para ver também aqui onde estou passando o mouse as articulações sacroilíacas, de um lado e do outro. Essa linha preta que passa aqui é o músculo psoa, acima a gente vê costelas, e aqui algumas das estruturas, basicamente, que a gente consegue ver nessa incidência antero-posterior de coluna, tá? Seguindo mais um pouco, a gente já começa a ver agora o sacro, bem definido aqui, a base do sacro na sua parte mais superior, a gente vê o ápice do sacro na parte mais inferior, mais inferiormente ao sacro vê o cóccix e algumas outras estruturas aqui dessa região chamada sacro, tá? Também aqui na apostila estão as principais incidências para essas
regiões. E como também na primeira parte, coloquei um exercício com 10 imagens para que vocês possam estar praticando, ok? Dito isso, aconselho que se faça esse exercício justamente para que a gente tenha aí o amadurecimento, a construção do conhecimento. Então, o que nós estamos finalizando aqui? O estudo da nossa coluna vertebral, que é dividida em 5 regiões: cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix. Eu aguardo vocês na próxima unidade temática.